O silêncio sempre fora o maior consolo de Claire. Em seu pequeno apartamento no 6º andar, ela se refugiava atrás de cortinas grossas e paredes encardidas que abafavam os ruídos da cidade. Ali dentro, o mundo parecia suspenso. O tic-tac do relógio na cozinha e o ranger ocasional dos canos eram seus únicos companheiros. E ela acreditava que era suficiente. Mas o silêncio não era apenas companhia, era também um julgamento. Havia dias em que Claire evitava até mesmo olhar para o telefone. Sabia que ele guardava mensagens não lidas, chamadas perdidas, talvez da irmã distante, talvez de vizinhos curiosos, ou até mesmo de lembranças. Pois era assim que ela chamava as vozes que vinham em sonhos e que pareciam infiltrar-se nos objetos comuns. Ela não queria ouvir nada disso. Preferia o vazio. O vazio, no entanto, não durava para sempre. Naquela noite em particular, Claire sonhou de novo com a mãe. Não era um sonho comum. Não havia cores claras, não havia rostos definidos. Havia apenas um quarto de hospital interminável, onde cada cama abrigava a mesma mulher moribunda. A mãe, a mãe, a mãe, repetida em fileiras que iam além do que os olhos podiam alcançar. Cada versão dela tinha os lábios roxos, a respiração arfante e o olhar suplicante. E Claire, encolhida no canto, não se movia. Acordou com o peito pesado, como se tivesse corrido quilômetros. O suor grudava em sua pele. Levantou-se devagar, acendeu uma luz fraca e foi até o espelho do banheiro. O reflexo devolveu-lhe um rosto pálido demais, olhos fundos demais, boca trêmula. E, por um instante, o reflexo não a imitou. Ela piscou, e o reflexo piscou um segundo depois. Um atraso mínimo, mas suficiente para congelar o ar em seus pulmões. Ficou parada diante do vidro, esperando. O reflexo sorriu. Claire recuou, quase tropeçando no tapete. A luz do banheiro piscou, e quando se acalmou novamente, o reflexo estava normal. Ela se abraçou, tentando acreditar que fora apenas o resquício do pesadelo. Apenas sua mente pregando peças. O apartamento estava mais frio do que deveria. Passou pelo corredor estreito, onde fotografias antigas ainda decoravam a parede. Lembranças de infância que ela mantinha por puro hábito e não por carinho. Na penumbra, os rostos pareciam borrados, indistintos, como se os anos tivessem apagado não apenas as cores, mas também a identidade das pessoas. E então percebeu. Em uma das fotos, a figura de sua mãe estava ausente. O espaço ao lado de seu pai era apenas um recorte vazio, uma sombra sem contorno. Claire parou diante da moldura, com a mão trêmula pairando sobre o vidro. Não, murmurou. Num piscar de olhos. A mãe estava de volta na foto. Mas seu rosto parecia franzido em dor, diferente do sorriso sereno que Claire lembrava. Ela se afastou, tropeçando contra a parede. Precisava respirar. Precisava de ar. Foi até a janela, abriu-a e deixou a brisa da madrugada entrar. Lá embaixo, a rua estava deserta. Apenas o zumbido de um poste elétrico e o brilho laranja da lâmpada iluminando o asfalto rachado. Mas, no reflexo do vidro da janela, não era sua sala que aparecia atrás dela. Era um corredor escuro e estreito, com paredes úmidas e chão coberto por ossos. Claire fechou a janela com força, prendendo a respiração. O apartamento parecia se estreitar ao redor dela. Nos dias que seguiram, ela tentou se convencer de que o episódio fora apenas fruto da insônia. Dormia mal desde o enterro da mãe, há quase um ano. Ou talvez fosse há mais tempo, ela já perderá a noção dos meses. Não havia ido ao cemitério depois do velório. Não havia visitado a irmã. Não havia feito nada além de se fechar ali dentro. E, sempre que pensava na mãe, um peso sufocante a dominava. Não fora uma filha presente. Quando a doença avançou, Claire arranjou desculpas. O trabalho, as contas, a distância. Telefonava apenas de vez em quando, e sempre se irritava com a fragilidade da mãe. A verdade, aquela que nunca ousara dizer em voz alta, era que Claire não suportava ver o rosto consumido pela dor. E, na última noite, não estava lá. Não segurou a mão. Não ouviu as últimas palavras. Era sua culpa.
Esse pensamento brotava como erva daninha todas as manhãs. E, a cada vez que tentava sufocá-lo, ele voltava mais forte. Numa quarta-feira cinzenta, o apartamento começou a mudar. Claire não percebeu de imediato. Estava na cozinha, preparando um café ralo, quando sentiu o chão sob seus pés vibrar levemente. Olhou em volta, confusa. Os azulejos da parede pareciam mais úmidos do que antes, como se exalassem suor. Deixou a xícara sobre a mesa e caminhou até o corredor. As fotografias haviam se multiplicado. Agora eram dezenas de quadros alinhados, todos mostrando a mesma cena. Ela mesma, sentada ao lado da cama de hospital, olhando para a mãe que implorava por ajuda. Mas na vida real, essa cena nunca acontecerá. Eu não estive lá, sussurrou, quase chorando. Uma risada baixa ecoou no corredor, reverberando nas paredes. Uma risada que soava como uma tosse fraca, entrecortada, mas ainda assim reconhecível. Era a risada de sua mãe. Claire correu para o quarto, trancou a porta e se encolheu na cama. Tentou se convencer de que estava delirando, que precisava dormir, que o cansaço explicava tudo. Mas o som dos passos no corredor não era fruto do cansaço, nem as batidas suaves na porta. Claire, uma voz rouca chamou, arranhando como vidro quebrado. Por que não veio? A porta não se abriu. O apartamento, porém, já não era mais o mesmo refúgio. Nessa noite, ela sonhou de novo. O labirinto começava sempre do mesmo jeito. Um corredor estreito, de paredes cinzentas e chão coberto por manchas escuras. O ar era pesado, denso, quase sólido. Claire andava, hesitante, e cada passo ecoava como se o espaço fosse infinito. As paredes pareciam se mover levemente, como se respirassem. Ao virar a primeira esquina, ela encontrava uma porta de ferro. Atrás dela, ouvia-se o som de respirações entrecortadas. Quando empurrava, via sua mãe deitada em uma cama, cercada por sombras que se agitavam. Mas, ao se aproximar, o rosto da mãe se dissolvia, revelando uma máscara sem feições. E a voz repetia, sempre: "Por que não veio?" Claire acordava gritando, o peito em fogo, a garganta seca. E cada manhã, o apartamento parecia mais sufocante, como se estivesse se transformando no labirinto de seus sonhos. Claire começou a perder a noção do tempo. Dias e noites se confundiam no mesmo véu cinzento que envolvia o apartamento. As cortinas, que antes a protegiam da claridade externa, agora pareciam grades pesadas, impedindo qualquer contato com o mundo lá fora. Ela não ousava mais atender o telefone. O som estridente lhe causava náusea, pois tinha certeza de que, se atendesse, ouviria a respiração fraca da mãe. O aparelho permanecia esquecido em cima da mesa, vibrando às vezes, como se estivesse vivo. A cada canto da casa, surgiam novos indícios daquilo que ela não queria encarar. Uma noite, ao abrir a geladeira, encontrou frascos de soro hospitalar no lugar das garrafas de água. Os recipientes estavam etiquetados com o nome da mãe, a caligrafia trêmula dos médicos, a data do último internamento. No instante seguinte, piscou os olhos, e tudo voltou ao normal. Mas já era tarde. O gelo correndo em suas veias não desapareceria tão cedo. Foi no banheiro que as coisas se tornaram insuportáveis. Enquanto lavava o rosto, a torneira começou a gotejar sangue. Não era apenas um fiapo de ilusão. A água vermelha escorria entre seus dedos, pingando na pia com um som viscoso. Claire recuou, o coração em disparada, e ao olhar para o ralo percebeu um olho arregalado, fixo, olhando de volta para ela. Gritou e correu para fora, batendo a porta. Encostada no corredor, respirava ofegante, sentindo o peito se contrair como se estivesse prestes a desmoronar. Então ouviu vozes. Não era apenas a voz da mãe. Eram várias, misturadas, todas surgindo das paredes. Algumas infantis, outras roucas, todas acusatórias. Você não esteve lá. Covarde. Filha ingrata. Ela morreu sozinha. Claire pressionou as mãos contra os ouvidos, tentando abafar o coro que ecoava pelo apartamento. Mas não funcionava. As vozes vinham de dentro,
vibrando em seus ossos. Tombou no chão, encolhida, até que o silêncio retornasse. Naquela madrugada, não conseguiu dormir. Sentou-se na sala, a única lâmpada acesa, e encarou o relógio da parede. O tic-tac parecia mais alto que nunca, como se marcasse uma contagem regressiva. E então, de repente, o ponteiro parou. Claire levantou-se devagar, sem entender. Tocou o relógio, e o vidro estava gelado demais, como se tivesse passado horas no congelador. No reflexo do vidro, viu-se novamente, mas o reflexo não era dela. Era a mãe. Magra, enrugada, olhos fundos, boca entreaberta. Você me deixou sozinha, o reflexo sussurrou. Claire gritou e deixou o relógio cair no chão, onde se espatifou em pedaços. O reflexo desapareceu junto com o estilhaço. Seu corpo tremia tanto que precisou se segurar na parede para não cair. Os sonhos não davam trégua. Naquela noite, voltou ao labirinto. O corredor parecia mais estreito, as paredes mais úmidas, exalando cheiro de mofo e carne apodrecida. O chão estava coberto de marcas de pés descalços, como se alguém tivesse passado correndo antes dela. Seguindo adiante, encontrou uma sala vasta, com cadeiras alinhadas como em uma sala de espera de hospital. Todas vazias, exceto uma. Nela, estava uma criança. A criança não tinha rosto. Onde deveria haver olhos, boca e nariz, havia apenas uma pele lisa, esticada. Mesmo assim, ela respirava, um som pesado, inquieto. Claire recuou, mas a criança levantou-se e começou a andar em sua direção, braços estendidos. Quando a tocou, Claire sentiu algo frio, pegajoso, e percebeu que suas mãos estavam cobertas de sangue. Acordou gritando, com as unhas cravadas nos próprios braços. Havia marcas vermelhas ali, como se o sonho tivesse atravessado a barreira da realidade. Os dias seguintes foram um turbilhão de eventos inexplicáveis. As portas batiam sozinhas. Os espelhos mostravam rostos que não pertenciam a ela. O apartamento encolhia, os corredores pareciam se estender em ângulos impossíveis, como se o espaço estivesse dobrando sobre si mesmo. E sempre, aquela pergunta ecoava nas sombras. Por que não veio? Claire tentou resistir. Tentou se convencer de que estava enlouquecendo, que precisava de ajuda médica, que deveria sair e procurar alguém. Mas sempre que chegava perto da porta de entrada, sentia um peso esmagador no peito, uma pressão invisível que a obrigava a recuar. Era como se o apartamento a prendesse, sugando sua força de vontade. Uma noite, exausta e em prantos, Claire encontrou algo novo. No corredor principal, onde antes havia apenas a parede com fotografias, agora havia uma porta. Uma porta de madeira escura, alta, que nunca estivera ali antes. Ela sabia que não deveria abrir, mas ao mesmo tempo, sentia que todo o tormento vinha dali. Era como se aquele portal fosse o centro do labirinto, o coração de sua mente corrompida. A mão trêmula pousou na maçaneta fria, e a voz da mãe ecoou, mais nítida que nunca. Entre, filha. Vamos conversar. Claire respirou fundo, lágrimas escorrendo pelo rosto, e girou a maçaneta. Do outro lado, encontrou-se em um quarto de hospital. As paredes verdes desbotadas, o cheiro de antisséptico, o bip constante das máquinas. Tudo estava ali, fiel às lembranças que tentará enterrar. A cama, ao centro, estava ocupada. Sua mãe. O corpo magro, o rosto pálido, os olhos semicerrados. Ela respirava com dificuldade, cada suspiro um esforço monumental. Claire ficou paralisada, incapaz de dar um passo. Eu não pude, tentou dizer, mas a voz falhou. A mãe virou lentamente a cabeça, os olhos fixos nela. Havia algo de humano, sim, mas também de inumano. Um ódio silencioso misturado com dor. E então, falou. Você escolheu não vir. Claire desmoronou, caindo de joelhos. O choro a sacudia inteira. Eu não aguentei. Eu não suportava te ver assim. Mas a mãe não a consolou. Apenas a encarava, cada vez mais imóvel, como uma estátua de cera. Até que o corpo começou a se contorcer.
Os ossos estalavam, a pele se esticava, e o rosto se transformava em algo monstruoso, uma mistura grotesca entre sua mãe moribunda e a criança sem rosto. A criatura ergueu-se da cama, arrastando-se na direção dela, emitindo um som gutural. Claire gritou, correu até a porta, mas ela desaparecera. O quarto se fechará, transformando-se em mais um corredor sem saída do labirinto. Ela acordou novamente em sua cama, o coração disparado, mas sem a menor sensação de alívio. Sabia que não era apenas sonho. O labirinto estava tomando conta de sua realidade. E, pela primeira vez, Claire percebeu que talvez não houvesse saída. O apartamento já não era mais o mesmo. A cada dia, os cômodos se reconfiguravam como peças de um quebra-cabeça vivo. A sala se alongava em corredores que não deveriam existir, a cozinha se abria em passagens circulares que a conduziam de volta ao quarto, e o banheiro se multiplicava, dezenas de portas que davam sempre ao mesmo espelho, onde sua mãe a observava com olhos turvos. Claire já não distinguia onde acabava a vigília e começava o sonho. O tempo, outrora seu frágil aliado, se tornará líquido, escorrendo por entre os dedos. Dias poderiam ter passado, ou talvez apenas horas. Não importava mais. O que importava era que ela estava sendo arrastada para dentro do labirinto, queira ou não. Naquela noite, acordou no corredor. Não se lembrava de ter levantado da cama. Estava de pé, em frente à porta escura que havia surgido dias antes. Mas desta vez não hesitou. Abriu-a e atravessou. Do outro lado, encontrou-se em uma vastidão subterrânea, iluminada por tochas presas em paredes de pedra. O teto era tão alto que se perdia na escuridão, e o chão estava coberto por ossos quebrados. Crânios, fêmures, costelas, todos misturados, formando um tapete macabro que estalava sob seus passos. No centro do salão, erguia-se um trono. Não de madeira, nem de pedra, mas de ossos humanos entrelaçados. Mandíbulas serviam de apoio para os braços, colunas vertebrais se curvavam para formar o encosto, e dezenas de caveiras a encaravam, presas à estrutura. E, sentado ali, estava algo que não era humano. A criatura lembrava sua mãe, mas não inteiramente. Seu rosto mudava a cada piscar de olhos. Ora era a mãe em seus últimos dias, ora a mãe sorridente de fotografias antigas, ora um rosto irreconhecível, deformado por carne necrosada. As mãos ossudas seguravam os apoios do trono, e os olhos, sempre fixos em Claire, continham um brilho febril, acusador. A voz ecoou pelo salão, sem que os lábios da criatura se movessem. Sente-se, filha. Este trono é seu. Claire recuou, cambaleando entre os ossos que se quebravam sob seus pés. Não, eu não quero isso. A voz reverberou, preenchendo cada canto da escuridão. Você já se sentou nele, quando escolheu virar o rosto. Você já reina sobre este lugar, porque o construiu com sua indiferença. Claire sentiu as pernas fraquejarem. O ar estava pesado, como se fosse feito de ferro líquido. Tentou falar, mas sua garganta estava seca. Finalmente, murmurou. Eu só não consegui, eu não suportava ver. As caveiras no trono começaram a rir, em coro, cada risada ecoando como ossos se partindo. A criatura se inclinou para a frente. A dor dela não era para ser suportada, era para ser compartilhada. Você a deixou sozinha porque era mais fácil. As lágrimas escorreram pelo rosto de Claire. Ela caiu de joelhos, mãos cobrindo os ouvidos, mas a voz continuava dentro dela, como se fosse parte de seu próprio pensamento. Quando ergueu os olhos novamente, o salão se transformará. Não havia mais trono, nem ossos. Estava em um quarto pequeno, abafado, sem janelas. As paredes eram de carne pulsante, que se contraíam como um coração vivo. O chão estava coberto de sangue. No centro, a criança sem rosto a esperava. Claire recuou, mas bateu contra a parede viva, que pulsou em resposta. A criança estendeu as mãos, e desta vez, falou. Sua voz era a da mãe, mas mais jovem, doce, carregada de ternura. Por que não me viu, quando eu mais precisei? Claire estremeceu.
Caiu de joelhos diante da criança, soluçando. Eu tive medo. Eu tive tanto medo. Eu não queria lembrar de você assim, fraca, quebrada. Eu só queria guardar a imagem de quando você ainda era forte. A criança inclinou a cabeça, sem rosto, mas de algum modo expressando compaixão e julgamento ao mesmo tempo. Aproximou-se, tocou o ombro de Claire, e então seu corpo se desfez em fumaça escura. Claire abriu os olhos no sofá da sala. O apartamento parecia calmo, silencioso. O relógio marcava um horário coerente. Pela primeira vez em dias, não havia ruídos estranhos, nem sombras vivas. Será que tudo não passará de um delírio? Tentou se convencer disso, até se levantar e caminhar até a cozinha. E lá encontrou. No centro da mesa, repousava um prato de porcelana. Sobre ele, um coração humano ainda pulsava, jorrando sangue a cada contração. Ao lado, uma colher. Claire cambaleou para trás, a bile subindo em sua garganta. Queria fugir, mas quando olhou em direção à porta do apartamento, percebeu. Não havia mais saída. A porta desaparecera, como se nunca tivesse existido. Dias ou horas depois, Claire percebeu que havia apenas uma escolha: atravessar o labirinto por completo ou ser devorada por ele. Deitou-se no chão, exausta, e fechou os olhos. Quando os abriu novamente, estava de volta ao corredor interminável, as paredes respirando, o ar sufocante. Dessa vez, não hesitou em andar. Seus pés a guiavam sem que ela soubesse para onde. Cada passo a levava mais fundo, mais perto do coração pulsante do labirinto. Até que encontrou novamente o Salão dos Ossos. O trono ainda estava lá, imponente, aguardando. Mas vazio. E uma convicção começou a tomar forma em sua mente. A voz que ecoava não vinha de sua mãe. Não vinha da criança sem rosto. Não vinha dos reflexos distorcidos. Vinha dela mesma. Eu criei isso, sussurrou. Eu me tranquei aqui. E pela primeira vez, em muito tempo, Claire sentiu algo diferente do medo. Sentiu raiva. Raiva de si mesma, raiva de sua covardia. Caminhou até o trono, seus passos firmes quebrando ossos sob os pés. Colocou a mão sobre o encosto frio. E ouviu a voz, agora suave, quase maternal. Sente-se. Claire fechou os olhos. As lágrimas caíram livres, mas ela não se deixou cair no desespero. Inspirou fundo e disse, firme: não, eu não vou sentar. Eu errei, sim. Eu fugi, sim. Mas eu não vou mais me esconder de você. As caveiras começaram a gritar, os ossos tremeram, e o trono inteiro estalou como se fosse desmoronar. A sala vibrou, rachaduras se abrindo pelo chão. Claire manteve-se de pé, encarando a monstruosidade que se erguia diante dela, a fusão de sua mãe doente e de seus medos mais íntimos. Eu te abandonei, mãe. Eu falhei com você. Mas eu não vou me destruir por isso. Eu vou carregar essa dor. Eu vou lembrar. E o monstro rugiu, a carne se despedaçando, os ossos do trono se dissolvendo em pó. Quando a visão se dissipou, Claire estava sozinha no corredor vazio de seu apartamento. As fotografias voltaram ao normal. O relógio voltou a marcar o tempo certo. A porta de entrada estava lá, intacta. Mas dentro dela, algo havia mudado para sempre. Ela sabia que nunca se perdoaria completamente. Mas havia aceitado. A culpa era dela e conviveria com isso. O labirinto ainda existia em sua mente, mas agora tinha uma saída. E a chave para essa saída era a aceitação. A manhã seguinte amanheceu estranhamente clara. Claire abriu os olhos, e pela primeira vez em semanas, ou meses, ela já não sabia dizer. Sentiu a luz atravessar as cortinas e aquecer sua pele. O apartamento parecia em paz. Não havia vozes nas paredes, nem sombras deformadas nos cantos. A cozinha não exalava cheiro de sangue, e o banheiro apenas gotejava água comum da torneira. Ela se levantou devagar, como se testasse um novo corpo. Suas pernas ainda tremiam, mas não por medo, por exaustão. Havia enfrentado o pior de si mesma e sobrevivera. No corredor, passou pelas fotografias.
Todas estavam normais, fixadas em seus lugares. A imagem da mãe sorridente ao lado da família estava lá de novo, sem distorções. Claire parou diante dela, tocou o vidro com a ponta dos dedos, e lágrimas deslizaram silenciosas. Eu sinto tanto, mãe, tanto, murmurou. Dessa vez, porém, não houve resposta. O silêncio não era acusação. Era descanso. Ela caminhou até a porta do apartamento. A maçaneta estava fria em sua mão, mas não a repeliu. Durante dias, ou noites, talvez anos dentro de sua mente, havia sentido o peso de uma força invisível que a impedia de sair. Agora, não havia nada. Apenas o gesto simples de girar e abrir. Do lado de fora, o corredor do prédio estava igual de sempre. Lâmpadas fracas, cheiro de mofo, o silêncio da madrugada. Mas Claire sentiu como se fosse outro mundo. Não sabia se queria descer as escadas, bater à porta de um vizinho, ou simplesmente caminhar sem rumo. O que sabia era que finalmente podia escolher. Deu 2 passos para fora e parou. Algo dentro dela a fez olhar de novo para dentro do apartamento. E lá estava o corredor. Só que, diferente. As paredes pareciam mais escuras, mais densas, como se ainda escondessem passagens para o labirinto. Era como se uma parte dele tivesse permanecido ali, esperando. Claire entendeu, num lampejo de clareza. O labirinto nunca desapareceria por completo. Não era um lugar físico a ser destruído, mas uma cicatriz dentro dela. Um reflexo da culpa, da dor, do luto não resolvido. Ela poderia sair, viver, continuar. Mas sempre que fechasse os olhos, sabia que o corredor poderia se abrir de novo. E talvez isso não fosse uma maldição. Talvez fosse apenas a lembrança de que ela era humana, falha, imperfeita. Naquela noite, dormiu profundamente pela primeira vez. Não houve sonhos com corredores úmidos ou tronos de ossos. Não houve crianças sem rosto. Houve apenas silêncio, e um campo ensolarado da infância, onde corria livre, a mãe acenando de longe. Quando acordou, chorou. Não de medo, mas de alívio. Os dias seguintes foram estranhos. Claire começou a arrumar o apartamento. Jogou fora fotografias que já não faziam sentido manter. Guardou em uma caixa os objetos da mãe que ainda restavam, não para esquecer, mas para preservar de forma menos doentia. Abriu as janelas, deixou o ar entrar, e permitiu-se ouvir os ruídos da cidade novamente. Havia momentos de recaída. Às vezes, enquanto cozinhava, ouvia o bip distante de uma máquina hospitalar. Outras vezes, ao olhar de relance para o espelho, acreditava ver sua mãe deitada atrás dela, imóvel. Mas agora Claire sabia distinguir. Eram ecos do labirinto e não precisava segui-los. Ela podia simplesmente respirar fundo e seguir adiante. Um mês depois, recebeu uma ligação da irmã. Faz tempo. A voz soava cautelosa, quase temendo um rompimento. Claire fechou os olhos, envergonhada por todo o tempo de silêncio. Inspirou fundo e respondeu. Eu sei. Me desculpa. Eu não consegui lidar com nada. Do outro lado, a irmã ficou em silêncio por alguns segundos, antes de responder. Eu também não. Mas talvez a gente consiga juntas. E Claire chorou, porque pela primeira vez desde a morte da mãe, não estava sozinha. Naquela noite, antes de dormir, caminhou pelo corredor do apartamento. O mesmo corredor que tantas vezes se transformará em um túnel de pesadelos. Agora, as paredes estavam brancas, sem distorções. Nenhum som vinha de dentro delas. Mas ao fechar os olhos, Claire ainda podia sentir o eco do labirinto. Ainda podia ouvir, muito ao longe, a risada abafada das caveiras, o choro da criança sem rosto, a respiração arfante da mãe. Sorriu tristemente, aceitando. O labirinto fazia parte dela. Sempre faria. A diferença era que agora, ela sabia o caminho de volta. No dia seguinte, saiu para caminhar pela primeira vez em meses. O sol estava forte, os carros buzinavam, crianças brincavam na rua. A vida pulsava em cada esquina. Claire respirou fundo, enchendo os pulmões, e sentiu que estava renascendo.
O labirinto ainda existia dentro dela, mas do lado de fora havia espaço para mais. Para o riso, para a convivência, para o perdão, ainda que imperfeito. E talvez, apenas talvez, isso fosse suficiente. Anos mais tarde, Claire ainda sonhava com o trono de ossos. Às vezes, em noites de febre ou de insônia, caminhava novamente pelo salão escuro. O trono permanecia vazio, aguardando. E a voz sussurrava: "Sente-se." Mas Claire nunca se sentava. Apenas encarava, respirava fundo e dizia: "Eu já te reconheci. Eu já aceitei. Você não me domina mais." E então, o salão se dissolvia, e ela voltava a dormir em paz. Porque o labirinto não desaparece. Mas aprender a caminhar dentro dele é o que nos liberta.